Eu sou Vanessa Batista, da 123 Tax Pro, e no nosso segmento de vídeos de treinamento da plataforma do QuickBooks Online, hoje a gente vai falar sobre o Chart of Accounts, que é o plano de contas ou a lista de contas da sua empresa. Então a gente vai começar a dividir aqui a telinha com você no sistema do QuickBooks, e aqui a gente está sempre caindo na nossa página inicial, e agora a gente volta aqui nessa primeira partezinha de settings e vamos das configurações e vamos para o nosso chart of accounts ou a nossa lista de contas. Normalmente essa lista de contas ela vem com alguns itens já by default do sistema e eu vou explicar para vocês o que é, mas normalmente essa lista ela vai categorizar ou ela vai dizer para você o que está dentro dos teus books and records e o que é item do seu income statement, que é o seu relatório de lucros, de recebimentos e despesas, onde te mostra um lucro ou um prejuízo, e também o teu relatório de balance sheet, que é onde mostra teu balancete, os assets, os bens que você tem e as responsabilidades que a sua empresa também tem. Então, toda empresa tem uma conta de banco. Então, o QuickBooks Online, ele permite que você consiga fazer o link da sua conta de banco direto com o sistema, e aí a gente já consegue fazer o download das transações do banco. E isso vai ser um item que a gente vai cobrir em um outro vídeo. Nesse aqui a gente só está apresentando o que é essa lista de contas. Então, aqui a gente tem um nome, a gente pode vir aqui, a gente pode editar essa conta. Vamos supor que você tem uma conta no Royal Bank, então a gente vai colocar RBC Checkings Account. Você pode até colocar o número da conta, ou os 4 números finais da conta, para identificar, caso você esteja fazendo uma transferência no seu extrato bancário e fique mais fácil você identificar pela numeração final, tá? Então a gente consegue colocar aqui essa conta. Vamos supor que a sua empresa tenha também uma conta de checkings, de savings. Então, a gente coloca aqui a RBC Savings e vamos supor que o final dessa conta seja 5678. A gente coloca aqui para simplicidade. Tipo de conta, a gente está falando de uma conta de banco e normalmente contas de banco, elas são classificadas como cash on hand ou checkings. Nesse caso, a gente está falando de uma conta de savings. Ok? Tax code, geralmente contas de banco, elas não têm tax. Se a gente está iniciando a empresa nesse exato momento, a gente não coloca a balança inicial, mas se de repente é uma questão que você já tem uma empresa e está colocando o sistema novo e queira colocar um balanço inicial, você pode, a partir da data que você está fazendo o setup do seu sistema e ao mesmo tempo discriminar o tipo de currency. Então, tem pessoas que têm companhias onde tem uma conta de banco canadense, uma conta de banco US. Então, você pode colocar aqui RBC US Account e aqui a gente vai estar lidando com US Dollars ao invés de Canadian Dollar, tá? Esse tipo de conta vai aparecer no seu balance sheet, que é o seu balancete. Então, você pode adicionar também aqui as contas que você acha que são necessárias para a sua empresa. Toda empresa também tem accounts receivable, ou seja, a gente emite uma fatura para um cliente, enquanto esse cliente não pagar, essa fatura vai mostrar ali no accounts receivable. Tem empresas que têm inventório, tem empresas que não têm. Então, nessa empresa que a gente tem, nesse exato momento, a gente tem um valor de $7.000 em inventory, e ali, cada vez que você tem uma compra que você faz, que é para o seu estoque, ela vai adicionando aqui como um asset, e a partir do momento que você vai vendendo esse estoque, ele vai alterando nessa parte aqui da inventory asset. Algumas empresas têm despesas que são pré-pagas, como por exemplo, eu aqui no meu escritório, eu tenho um valor de aluguel que eu pago mensalmente, mas quando eu vim inicialmente fazer o meu acordo meu lease agreement, eu tive que pagar um depósito do meu aluguel. Então essa é considerada uma despesa pré-paga. Algumas das vezes a gente tem assets que não são categorizados, então ele está aqui by default, mas a gente consegue depois categorizar e num vídeo futuro a gente vai cobrir isso também. A depreciação acumulada, a gente mostra bens que a empresa pode ter como furniture, né, como móveis, como equipamento, como reformas, veículos, da mesma forma que todas as empresas também têm accounts payable, como quem diz, eu tenho a internet que eu pago todos os meses, assim que eu recebo a minha conta da internet, eu venho, coloco lá o meu bill. Enquanto eu não pagar essa conta, ela vai ficar ali em accounts payable. Talvez você tenha um cartão de crédito ou uma linha de crédito, depende. Então, qualquer item que de repente a gente precise adicionar no Chart of Accounts, você pode fazer aqui
nessa aba. Caso você tenha dúvidas, vale sempre a pena você se consultar com seu contador para que não seja colocado nenhum item dentro de alguma categoria que não seja a mais adequada. E aqui a gente também fala sobre taxas, notes payable, opening balance sheet, equities e, enfim, a Chart of Accounts, ele tem muitos itens. Então aqui que eu acho que é uma parte importante da gente cobrir, tipo de conta, a gente está falando sobre income, que são receitas. Então aqui a gente tem parte de sales, aonde é geralmente classificado como o tipo de rendimento principal da sua empresa. E aqui você pode editar essa parte de sales de acordo com, com o que mais seja suitable para a tua companhia. Então a gente vai lançar esse sales, ele é atribuído a um tipo de income account, pode ser classificado como primary income, e aqui, como por exemplo, se eu aqui na minha empresa eu tenho um sales onde eu cobro clientes aqui na província de Ontário e eu sou registrada para a AGST, eu posso dizer para o sistema que todos os sales que eu fizer, automaticamente eu vou cobrar AGST na alíquota de 13%. Se eu deixar sem nada aqui, então a gente não vai cobrar imposto. Manualmente você vai ter que adicionar o imposto se for aplicável à sua empresa e de acordo com o rate que for aplicado à sua província. Nesse exato momento eu vou deixar aqui como AGST, só para mostrar para simplicidade. E esse tipo de conta, ele não mostra no balance sheet, ele vai mostrar no teu Profit and Loss, que é o seu reporte, que vai mostrar o total de sales, né, de vendas que você recebeu, de rendimentos, e vai te mostrar também a categoria de todas as despesas que você teve e se no final você teve um lucro ou se você teve um prejuízo. Mais para frente a gente também vai cobrir essa informação. Então aqui você consegue ver na categoria de income, em sales, que aqui eu já coloquei que todas as vendas que entrar, o que eu fizer na minha fatura, ela vai aparecer com AGST, ok? Então aqui a gente vai continuar descendo e a gente vai passar para Cost of Goods Sold, que é o custo que você tem para gerar a receita que você está fazendo. Então, nesse exato momento, a gente tem como um exemplo, ok? Materiais que você compra para o seu negócio para fazer o seu evento. Então, nesse caso, a gente está falando de uma empresa que é um event planning. Então, da forma como ele tem o Chart of Accounts aqui em relação a Cost of Goods Sold, para eu fazer um evento, eu preciso comprar materiais de advertisement para os meus clientes. Então, isso não é um custo operacional meu, e sim é um custo que eu tenho referente à venda que eu fiz. Então, eu classifico ele aqui, da mesma forma que a gente fez a questãozinha das vendas, dos sales, a gente pode editar aqui o tipo de conta que você quer, o que é, nesse caso é Cost of Goods Sold, a gente pode selecionar o tipo de imposto que você está pagando nesse tipo de despesa e ele também vai aparecer no Profit and Loss, tá? Então, aqui na parte do teu Chart of Accounts, você consegue já deixar tudo isso dito para o sistema, para que toda vez que você fizer uma fatura ou adicionar uma despesa no seu sistema, ele já vai mostrar aqui automático qual que é o tipo de imposto que tem que ser selecionado. Se, por exemplo, um material da Vista Print, nesse caso que é material promocional, se ele já vai estar classificado diretamente aqui como Cost of Goods Sold. Para isso, a gente vai criar regras e depois a gente vai passar em relação a regras também. Então, tem muito conteúdo que a gente precisa cobrir aqui na plataforma, mas eu estou passando tab por tab, né, item por item, para que você consiga compreender aonde você encontra ou aonde você pode cadastrar informações do seu negócio. E seguido a gente tem a parte das despesas. Então, de despesas, a gente tem despesa de propaganda, taxa de banco, licenciamento, contribuições de caridade, comissões, computador e internet, e etc. E aqui também é a mesma coisa, tá, gente? Então, aqui a gente pode classificar todo tipo de despesa que a gente tem da sua empresa, no tipo de detalhe que é essa despesa, se ela tem imposto, se ela não tem imposto. E agora a gente não tem balanço nenhum, mas quando você tem a sua empresa cadastrada e ela já está operacional, tudo direitinho, ela vai mostrar outras informações aqui também. Se você tiver dúvidas em relação a, por exemplo, meu aluguel que eu paguei, a gente pode voltar aqui, selecionar parte de aluguel e buscar o histórico dela, e aí você consegue ver direitinho o que você pagou, o número do cheque, para quem você pagou, o valor que você pagou direitinho. Tá? Dentro de um período de 90 dias, de 12 meses, desde 30 dias, na semana
passada ou no mês que você escolher aqui, tá bom? Então aqui a gente está voltando para o Chart of Accounts. Aqui a gente já cobriu essa parte do Chart of Accounts e eu espero que tenha te ajudado, que você tenha conseguido ter uma clarificação melhor em relação aos tipos de rendimentos e em relação aos tipos de despesas que você possa ter na sua companhia. Se você acha que esse vídeo foi válido e que você queira compartilhar com alguém que esteja precisando dessas informações, por favor, compartilhe.